Ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Soledade, digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No mês de dezembro de 1944, no campo de concentração de Belsenbergen, na Alemanha, uma mulher polonesa judia encontrava-se em graves reflexões. Aquele era um campo de extermínio e de trabalhos forçados. Ela fora arrancada do seu lar, como milhões de outros judeus, pela intolerância radicalista do nazismo. Naquele campo de concentração, diariamente, centenas de pessoas eram atiradas às câmaras de gás e depois aos fornos crematórios. Luba Cherkak estava nessa noite de inverno do mês de dezembro, evocando a tragédia do seu cotidiano. Ela recordava-se de que as tropas SS, quando invadiram a sua casa, arrastaram seu marido, amarraram-no à carroceria de um caminhão e conduziram-no pela rua de pedras, despedaçando sem qualquer julgamento. Ela vira seu filho de 3 anos ser assassinado covardemente por um soldado nazista, e ela própria, como se fosse um ser que nada merecesse, foi atirada em um trem como carga animal e conduzida ao campo de concentração de Belsenbergen. Ali estava ela pensando, quando de repente ela escutou vozes infantis. O seu pavilhão era somente de mulheres. Os pavilhões masculinos ficavam do outro lado. Ela acreditou que era um delírio, talvez uma alucinação. A saudade do filho, a tragédia que se tornava cada dia mais grave. Mas ela escutou choros e, olhando através das frestas de madeira do barracão, ela viu que na pequena praça ali do campo de concentração, soldados impiedosos descarregavam de um caminhão crianças e deixavam-nas ante a intempérie do gelo e da neve que caía inclemente. A senhora Cherkak foi tomada de horror. Eram crianças. Ela voltou-se para as amigas e disse: não podemos deixá-las ali, são nossos filhos. E as amigas lhe perguntaram: e onde colocarás? São algumas dezenas. Luba Cherkak disse: colocá-las-emos nas latrinas, embaixo das tábuas. Elas não podem passar a noite ali, morrerão enregeladas. Mas o egoísmo, esse terrível inimigo da criatura humana, que se apossara daqueles corações que desejavam sobreviver, gritou alto, e as mulheres em uníssono disseram: aqui no pavilhão não há lugar para mais ninguém. Luba Cherkak subiu à cama e gritou: aonde está o sentimento de maternidade? Vocês viram seus filhos ser assassinados.
Vocês gostariam que alguém os tivesse salvado? Assim também as mães dessas crianças, onde quer que estejam, se assassinadas ou não, ficarão eternamente reconhecidas. Se nós fizermos qualquer coisa por essas crianças, e abrindo a porta, correndo o risco de ser fuzilada, Luba Cherkassk correu na direção da praça e começou a arrebanhar as crianças. Havia crianças de 2 meses jogadas no chão, na neve, que já estavam entrando em hipodermia. Havia a mais velha de 14 anos, e ela, pedindo ajuda, trouxe-as todas para o barracão. Eram 54 crianças. Tremiam de frio, não havia agasalho. Naquela noite os corpos se uniram para aquecer aquelas vidas em floração. No dia seguinte, Luba Cherkassk foi ao diretor do campo de concentração. Ela era judia polonesa, mas falava muito bem o alemão, e apelou para o soldado frio e negligente. São crianças, não é possível que o senhor não sinta nada. O senhor é jovem, é pai, gostaria que alguém fizesse isso pelos seus filhos. E sem dar-se conta, na emoção que dela se apossou, ela tocou no braço do soldado da SS. Esses soldados consideravam os judeus menos que um porco, e o polonês menos ainda. Ele deu-lhe um soco, ela bateu a cabeça na parede, o rosto arrebentou-se, o sangue jorrou. Sem nenhum ressentimento, Luba Cherkassk enxugou o sangue e disse: eu espero que o senhor me deixe tomar conta deles, e que me consiga algumas migalhas a mais para poder matar-lhes a fome. Ele expulsou-a a pontapés, mas ela não desanimou. Passou a roubar alimentos, raízes, a mexer nas latas de lixo congelada no campo de concentração. No dia 5 de abril, apenas 5 meses depois, em 1945, repentinamente os tanques ingleses entraram no campo de concentração, e os alto-falantes em 6 idiomas diziam: liberdade, vocês estão livres, agora poderão começar uma nova vida. A Alemanha está perdida, chegou o momento da sua liberdade. Luba Cherkassk, magra, caquética, dominada pela anemia, e aquelas outras mulheres e as suas crianças começaram a sair do barracão miserável infecto de piolhos e a reunir-se do lado de fora em plena primavera alemã. Agora ela podia ver as árvores que sempre estiveram ali, mas que ela não teve tempo de vê-las. As primeiras flores que desatavam o colorido no contraste do céu cinzento. As suas crianças agora sorriam, maltrapilhas, magras e esqueléticas, que foram amparadas pela Cruz Vermelha Internacional. 50 anos depois, no mês de abril de 1995, na cidade de Amsterdã, na Holanda, uma mulher veneranda, octogenária, era agora recepcionada por 50 adultos. Aquelas crianças
que ela recolhera no seu braço. Somente 4 haviam morrido. Eram hoje cidadãos, casados, pais de família, avós, que estavam reunidos para homenagear a mulher que há 50 anos arrancaram-nos da morte pérfida da congelação. Luba Tcherkak tinha os olhos coroados de lágrimas. A rainha Beatriz da Holanda mandava-lhe uma condecoração que foi colocada no seu peito em nome da humanidade, reconhecida ao seu gesto de coragem, ao seu gesto de amor. E Luba Tcherkak, agora em pranto, disse somente: mas eu não fiz nada. Deus me havia dado um filho, os nazistas mataram-no, mas Deus é tão misericordioso que me mandou 54 filhos e somente me tomou 4 para que eu pudesse zelar por eles. O exemplo de Luba Tcherkak ainda comove as criaturas da terra. E se fosse possível colocarmos uma epígrafe nessa história, nós diríamos: felicidade. Que é a felicidade? Todos nós lutemos pela conquista da felicidade. Empenhamo-nos em uma batalha cotidiana para podermos fruir da felicidade. Deixemos-nos conduzir pelas pessoas que dizem que a felicidade está ali, enquanto outras dizem que ela está acolá. Estes asseveram que a felicidade é ter, experimentar o poder, viver a beleza, triunfar na arte, na ciência, na filosofia, na política, na religião, em qualquer segmento da sociedade. E nós corremos de um lado para o outro na busca da felicidade, que lamentavelmente ainda não tivemos ocasião de encontrar. Como escreveu com muita propriedade o poeta: felicidade é um pomo que pomos aonde não estamos, e sempre estamos no lugar em que não a pomos. Seria o caso então de interrogarmos: o que é a felicidade? Essa interrogação deu margem ao surgimento do pensamento filosófico. Assevera-se que a filosofia surgiu para poder interpretar o enigma da vida, para explicar o que é a vida, quem é e que é a criatura humana, para dar-lhe um direcionamento ético-moral. E apesar dessa doutrina filosófica haver surgido para nos dar felicidade, a sua primeira preocupação não foi com a vida física, foi com a morte. O que é que acontece depois da vida física? Haverá o nada ou existirá alguma coisa? A filosofia atingiu seu apogeu na Grécia, particularmente para o Ocidente, a partir de Sócrates. Embora o pensamento filosófico pré-socrático houvesse apresentado homens notáveis como Anaxágoras, Praxíteles na arte da escultura, e os grandes trágicos, é a partir de Sócrates que a filosofia se torna uma doutrina respeitável e complexa. Para Sócrates, a criatura humana é constituída de 2 elementos: o ser e o não ser. O não ser é o corpo,
que ele chamava sombra. O ser é o espírito que não morre quando o corpo se desagrega. Ele asseverava que além da vida física existe o mundo das ideias, que todos nos originamos nesse mundo das ideias e mergulhamos na carne, no mundo de sombras, para podermos desenvolver o Deus interno que vive dentro de nós e depois retornarmos ao mundo das delícias. Seu eminente discípulo Platão procurou demonstrar isso em um mito que se tornou dos grandes enigmas da filosofia, o chamado mito da caverna. Platão conta uma história que havia uma sociedade que morava numa caverna. No centro dessa caverna havia uma fogueira acesa ininterruptamente, e as pessoas olhavam as sombras projetadas nas paredes. Acostumaram-se, viveram ali os seus antepassados, eles viviam e certamente iriam viver aqueles que viessem depois. Mas certo dia, um jovem impetuoso resolveu sair da caverna. Afinal, a caverna tinha uma porta e ele saiu. Ao sair da sombra da caverna, ele viu o mundo risonho, verde, o sol dourado, as águas cristalinas, as aves coloridas, as flores multiplicando cor e perfume. Ele encantou-se, voltou correndo para a caverna e disse: gente, a vida não é isto. Lá fora existe vida. A cor não é apenas a sombra, a claridade. Mas as pessoas da caverna disseram: loucura, isso é fantasia de jovem, não existe nada lá fora. Nossos pais, nossos antepassados viveram aqui, nós nascemos aqui, nós vamos morrer aqui. E continuaram dentro da caverna. Esse mito tem oferecido à filosofia e à psicologia uma contribuição maravilhosa. Para alguns intérpretes psicológicos, a caverna é o corpo. Estamos encarcerados no corpo e a nossa visão é limitada graças à mensagem da luz, a fogueira acesa. Nós sempre vemos sombras que se agitam, que se movimentam. Mas quando saímos da caverna pelo fenômeno da morte, a porta libertadora, nós entramos no mundo das ideias e encontramos o mundo de beleza, o mundo da imortalidade. Onde estão aqueles que viajaram antes? De onde nós viemos algum dia? Porque a verdadeira felicidade é preparar o nosso retorno para o mundo original das ideias. Então a filosofia de Sócrates, de Platão e mais tarde de Aristóteles, discípulo de Platão, é de que existe dentro de nós algo valioso e profundo, que somos o ser espiritual, e que deveremos desenvolver esse ser espiritual de tal maneira que ele atinja a claridade do outro lado da caverna, que ele encontre a beleza, a realização sem sombra, que ele possa viajar numa área onde não existam o medo, a desdita, a morte, o sofrimento. Mas esta conclusão é o resultado de uma longa elaboração. Quando a filosofia estava sendo estruturada, um grande pensador procurou explicar o que era a felicidade. Esse pensador é Epicuro. Ele dizia que a felicidade consiste em ter, porque todos nós, para sermos felizes, necessitamos de ter. A verdadeira felicidade decorre
de um estômago bem alimentado, de um corpo bem cuidado, repousado e de um sexo bem atendido. Naturalmente, para que logremos essas metas, nós necessitamos de ter para poder, a fim de gozar. E pregou a doutrina hedonista, através da qual aqueles que têm mais, compram mais, gozam mais. A doutrina epicurista estabelecia a necessidade de encontrarmos a beleza, o gáudio, a estesia e desfrutarmos larga e indefinidamente do prazer. À medida, porém, que essa doutrina espalhou-se pela Grécia, começou-se a constatar que, apesar da sua proposta maravilhosa, ela não era muito exata, porque um estômago abarrotado não dá felicidade, dá indigestão. Uma pessoa que dorme bastante não é feliz, é preguiçosa. E o sexo muito atendido não dá felicidade, dá sede de uma nova experiência. Então, a felicidade não pode ser essa sede da água do mar. Bebe-se água do mar e tem-se mais sede, porque ela é salobra. Que será a felicidade? Será que a felicidade é ter? Serão felizes, por acaso, aqueles que têm muito? Não. Constatou-se uma coisa curiosa: ter ajuda, mas há muita gente que é infeliz porque tem medo de perder aquilo que tem. Então são escravas da posse. E tem mais: aqueles que têm querem sempre ter mais. Deus se satisfazem, é um tormento, a ânsia de acumular, como nós vemos na revista Forbes, que todo ano publica a relação dos homens e mulheres mais ricos do mundo. Eu recordo-me que há pouco tempo estava no top da lista o príncipe de Brunei, que era detentor de 80 bilhões de dólares, graças ao petróleo do seu pequeno império. Mas no ano seguinte ele caiu, porque Bill Gates passou na sua frente, e porque ele tinha um irmão que era o Stroessner, gastou em um ano 2 bilhões de dólares. Dava de presente automóveis Mercedes-Benz folheados a ouro, relógios. Então o príncipe de Brunei revoltou-se e proibiu que ele manipulasse os bens da família, porque ele havia ficado mais pobre, 2 bilhões de dólares. Então ter não resolve o problema, porque a pessoa fica ansiosa por ter mais e começa a ter medo de perder o que tem. Ora, se a felicidade não é ter, apareceu um outro filósofo que disse: a verdadeira felicidade é não ter nada, porque quem não tem nada já está na miséria, e estando na miséria não pode ficar pior, só pode melhorar. Então a verdadeira felicidade é não ter coisa nenhuma. Pregava Diógenes. Ele pregava a filosofia cínica. Ele dizia que a verdadeira felicidade era ser natural, viver de acordo com a natureza. E a sua doutrina cínica era tão curiosa que um dia ele foi visto em Atenas conversando com uma estátua. Alguém passou e perguntou-lhe: Diógenes, tu estás conversando com uma estátua? Oh, sim, estou. Mas tu não sabes que a estátua é de pedra? Sei. Tu não sabes que as pedras não falam? Sei. E por que estás falando com elas? Bem, eu estou me acostumando com o silêncio da pedra para me adaptar a ouvir a estupidez de quem fala. E continuou tranquilo, conversando com a pedra, que não podia reagir muito. Diógenes era de Corinto e transferiu-se para essa célebre ilha. Em Corinto, certa feita, quando Alexandre Magno da Macedônia conquistou a Grécia, ele
ele mandou dizer ao governador de Corinto: traga-me Diógenes, eu sou discípulo desse filósofo. Se ele vier até mim, eu perdoarei Corinto e perdoarei os coríntios. Então o prefeito foi ansioso a Diógenes e disse: Diógenes, o governador do mundo mandou buscar-te, porque ele deseja conhecer-te. Ele disse que se eu não te levar até ele, ele vai destruir a nossa cidade, não deixando pedra sobre pedra. Diógenes olhou para o prefeito e disse: como é que é? Ele quer conhecer-te, então o problema é dele, não é meu. Ele que venha cá, porque eu não quero conhecê-lo. Ele é que me quer conhecer. Mas Diógenes, se tu não fores, ele vai destruir Corinto. Oh, que maravilha! Que destrua logo, porque aí nós não teremos mais medo de ninguém, porque já está tudo destruído. E não foi. Quando Alexandre Magno soube, achou isto notável e disse: mas que homem de coragem! Já que ele não vem até mim, eu irei até ele. E foi visitá-lo. Diógenes morava no subúrbio da cidade, em uma casa miserável, em ruínas. E quando Alexandre Magno chegou à porta, era um homem de expressivo corpo. Ele foi com seus generais, com toda a corte. Chegou à porta, abriu os braços e Diógenes estava escrevendo na poeira do chão. Então Alexandre Magno disse-lhe: Diógenes, eu acabo de conquistar o mundo e venho convidar-te para que tu me ajudes a governar a terra. Eu te darei metade da terra. Eu serei o governante militar, o administrador, e tu serás o meu filósofo, o meu conselheiro. Diógenes olhou para ele com desdém e disse: Senhor, não me retire aquilo que o senhor não pode me dar. Levantou-se, empurrou e saiu. Alexandre Magno disse: deve ser um psicopata. Eu sou o dono da terra, o que é que eu estou retirando dele? Então notou uma coisa curiosa, que ao ficar à porta de braços abertos, ele impedia que o sol entrasse. Então ele estava tirando o sol. Ele poderia dar metade da terra política, mas não podia dar um raio de sol. Então achou notável, perdoou Diógenes, perdoou Corinto, e logo depois morreu. E Diógenes continuou até uma idade senecta. Mas será que a felicidade é não ter nada? Há muita gente que é escrava daquilo que gostaria de ter. Eu me recordo que faz muitos anos eu li em uma charge a história de Pafúcio e Marocas. Marocas era uma dessas mulheres que manobrava o marido, dando a impressão que o marido era quem a manobrava. Porque a verdadeira mulher é muito hábil, ela é submissa. E o marido diz aos amigos: na minha casa sou eu quem manda. E acrescenta baixinho: e em mim é minha mulher quem manda. Isso é ser verdadeiramente mulher. Então Marocas havia visto numa vitrine de uma loja um jarro de ametistas que havia sido exportado de Soledade. E ela ficou apaixonada por aquele jarro de ametistas, aquele tom violáceo. E ela disse: eu tenho que colocar este jarro na minha mesa. E começou a sonhar com o jarro. Mas ela era muito hábil. Ela não pedia nada ao marido, ela insinuava. É a melhor técnica. E um dia, os homens são muito ingênuos. Ele chegou em casa com o jarro e disse: meu bem, quero presenteá-la com esse jarro de ametista. Ela disse: Deus meu, que marido, adivinha meus pensamentos. Ele ficou feliz da vida, pensando que era verdade. Foi ela que o conduziu. Mas a felicidade de uma mulher é provocar inveja noutra mulher. É claro, ela colocou o jarro na mesa
colocou uma dúzia de rosas e chamou a vizinha, que vivia muito mal com o marido. Venha ver, dona Margarida, o marido que Deus me deu. Olha o jarro de ametistas. Dona Margarida, por sua vez, era feliz toda vez que contrariava Marocas. Ela olhou o jarro e disse: lindo, querida, mas que jarro, que rosas. Pena a toalha da mesa já ser velha, não é verdade? Ela disse: é verdade, mas eu botei por botar. Tirou o jarro e começou a trabalhar a cabeça de Pafúncio. Um mês depois ele disse: meu bem, eu trouxe-lhe uma toalha da Ilha da Madeira, bordada, ele um belga, com labirintos, com crivo. Meu Deus! Ela botou a toalha, botou o jarro e botou uma dúzia de cravos e chamou Dona Margarida. Olha, querida, que marido! Aí ele me trouxe uma toalha, eu nem queria. Dona Margarida disse: mas está realmente uma maravilha. O jarro é um primor, a toalha é uma beleza, mas os móveis já estão meio surrados, não é? Foi do tempo do casamento. E Marocas disse: eu sei. E começou a trabalhar o marido, e por causa do jarro tiveram que construir 2 andares, porque uma coisa exigia a outra. Então as pessoas são escravas daquilo que não tem. É muito comum, diz o Espírito Joana de Ângeles, nós sermos escravos da felicidade condicional. Eu só serei feliz quando? Eu só serei feliz se ganhar na loteria, para ser sequestrado e morrer no cativeiro. Então nós estabelecemos que a felicidade é condicional. Eu tive uma colega, porque Deus me deu a honra nesta reencarnação de ser funcionário público, e me deu a expiação de ser chefe de seção. No dia que eu tomei posse, os meus colegas fizeram uma festa, levaram esses salgadinhos que a gente não aguenta mais. Naquele tempo havia uns tais de uns sucos, comprava-se um pó e com um pouquinho de pó fazia 5 litros de suco. Era aquela água colorida, mas eu fiquei emocionado. Eles estavam homenageando-me. Eu deveria ficar calado, mas não fiquei. Então eu perguntei: vocês estão contentes? Porque eu agora sou chefe de seção? Claro, Divaldo. Ele disse: mas por quê? Porque você é espírita. Eu disse: meu Deus, afinal meu exemplo está fecundando. E por que sendo espírita, vocês estão contentes de eu ser o chefe de seção? Porque você, como espírita, faz caridade, não é? Eu disse: é verdade. Então você não vai marcar falta em ninguém. Eu disse: mas bem, o governo me paga para marcar falta, eu tenho que fazer a caridade ao governo. Era, portanto, uma distorção. E eu tinha uma colega que me dizia: Divaldo, eu só serei feliz quando me casar. Naquela época casar era difícil, hoje é um loto, é um pouquinho mais complicado. E ela estava com 29 anos. Naquela época, a mulher tinha que casar antes do 30, porque foi publicado um livro de Honoré de Balzac, chamado A Mulher dos 30 Anos. Passou a ser denominada balzaquiana. Então era uma ofensa. O homem nunca foi balzaquiano. O homem era solteirão, uma felicidade. A mulher era uma praga, é uma solteirona, como se a pobre tivesse culpa. E minha colega me disse: Divaldo, eu estou com 29 anos, eu tenho que casar, ore por mim. Eu então orei: meu Deus, por caridade, ela precisa casar. E eu não sabia que minha prece era tão forte. Orei, e ela arranjou um namorado. Aí eu orei mais, ficou noiva. Eu orei mais, casou. Fomos ao casamento. Ela de lá me deu adeusinho, e eu... Quando ela voltou da lua de mel, eu perguntei: agora você está feliz, não é verdade? Quase. Mas como? Houve alguma coisa na lua de mel? Não, Divaldo, é que eu estou morando com minha sogra. E quem casa, quer ter casa. Você ora para meu marido comprar uma casa, e eu, meu Deus, uma casa para ela. Não precisa ser uma mansão,
mais uma casinha, e fui orando. Quando a Caixa Econômica abriu o programa das casas populares, elas são tão populares que não cabe nem uma cama, mas era uma casa, e o marido dela comprou uma casa nesse regime. E ela um dia chegou e disse: Divaldo, eu tenho casa própria, você vai na inauguração? Eu fui na inauguração, porque o bom da inauguração é que tem comida depois. A gente não vai tanto pela inauguração, a gente vai pelo depois. Fomos com os colegas, participamos. Então eu perguntei para ela: agora você está feliz, você já tem marido, você já tem casa, está feliz? Quase. Porque você veja bem, aqui a casa é longe do instituto. Eu tenho que pegar 3 conduções. Eu só ficarei feliz quando tiver um carrinho. Não precisa ser um Mercedes, não. Um carrinho. Você ora e eu orei. Meu Deus, agora um carrinho, afinal, você já deu tanta coisa. E certo dia, o governo lançou um carro popular. Não sei se os senhores se recordam. Era um carro simples, não tinha quase nada, só tinha o motor e a lataria. Mas era um carro, e o marido dela comprou o carro. Certo dia eu chego ao instituto de ônibus, e minha colega chegou de automóvel. Eu disse: mas nada está certo. Eu estou orando por ela, que já tem marido, já tem casa, já tem carro, e eu continuo solteiro, andando de ônibus, pagando aluguel. Quando entramos no elevador, ela disse: vim de carro. Eu disse, um pouco magoado: eu notei. Então você já está feliz, já tem marido, já tem casa, já tem carro, está feliz? Só falta uma bobagemzinha. Eu quero assim, Divaldo, você vai orar para eu ter dentro de 1 ano um filho, e dentro de 3 anos uma filha, porque agora não é mais Deus que controla, é a pílula. Foi na época dos anticoncepcionais. Eu disse: bem, não me custa, já acostumei a orar por ela. Aí orei, nasceu o rapaz. Orei mais, nasceu a moça. E no dia que eu fui visitá-la, eu disse: agora você está feliz. Você tem marido, você tem casa, você tem carro, você tem filho, você tem filha. Está feliz? Eu vou dizer a verdade. Eu só serei feliz quando minha filha se tornar psicóloga, e quando meu filho for morar em soledade para lapidar pedras preciosas. Aí eu deixei de orar por ela, porque até eu esperar tudo isso, então são pessoas que tenham o que tiverem, a felicidade ainda não chegou. Então apareceu um terceiro filósofo que dizia: a infelicidade é a dor. A infelicidade são os sofrimentos, as amarguras, as necessidades. A técnica da felicidade é uma atitude estoica. E mestre Zenon pregou a filosofia do estoicismo. A verdadeira felicidade consiste em ter coragem para enfrentar a dor moral, as dores físicas, as enfermidades. E o estoicismo tomou conta da terra. Mas à medida que ele se expandia, os estoicos notaram que ninguém pode preparar-se para os sofrimentos morais. Quem se pode preparar para sofrer a morte de um ser querido? Um filho, um pai, um nubente, um amigo. É sempre uma dor que estraçalha o coração. E se nós nos prepararmos para vencermos as dores morais, teremos a maior dificuldade para vencer as dores físicas. O que será felicidade? É aí que Sócrates diz: a felicidade é o resultado da paz da consciência. Dê um pensamento nobre, de palavras dignas e de atos corretos. Somente é feliz quem pode olhar para trás sem ter vergonha do seu passado. A verdadeira felicidade é resultado da retidão. Ter ou não ter são secundários, mas é importante possuir esse estado de paz interior. E Sócrates começou a pregar a felicidade para os seus discípulos, até que foi acusado de corromper a juventude, porque ele pregava a liberdade.
pregava democracia, e Atenas era governada por 70 tiranos. No seu julgamento, conforme narra Platão, em determinado momento o juiz lhe disse: agora eu te condeno à morte. Sócrates sorriu, e o juiz perguntou: estás sorrindo? Ele disse: sim. Mas por quê? Porque o senhor está me condenando à morte. Meritíssimo, todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte. Então, o Meritíssimo está dizendo uma asneira. Mas eu te mandarei matar na hora que quiser. E Sócrates disse: porque este é o meu destino, e pode ser que antes de eu morrer, o Meritíssimo também morra, sem ninguém mandar. Foi mandado para o cárcere. E quando ele estava no cárcere, o seu discípulo Criton foi visitá-lo e disse-lhe: mestre, eu venho trazer-te a liberdade. Então Sócrates olhou para ele e perguntou: como a liberdade? Eu sou livre. Não, mestre, não é hora de filosofar. Tu estás no cárcere, as paredes impedem-te. Ele disse: mas a liberdade não é isto. Eu sou livre, porque eu sei pensar. Escravo, encarcerados são aqueles que têm vícios. Aonde eles vão, os vícios vão com eles. A verdadeira liberdade é poder pensar. Aqui do cárcere, aonde eu mando o meu pensamento, aí vou eu. E aqueles que andam embriagados, vitimados do tabagismo, das drogas, das paixões, esses são os encarcerados. Mas tu tens que fugir. Mas eu não fugirei. Mas mestre, nós subornamos o guarda. Já havia suborno naquela época. Parece até que foi nos dias de hoje. Mas como subornastes o guarda? Reunimos nossas joias e pedimos para ele deixar a porta aberta. Então tu fugirás, e nós te esperamos para que tu nos ensines a dignidade, a verdade, o ideal. E Sócrates pôs a mão no queixo e disse-lhe: que mau filósofo tu és. Tu pensas que eu vou concordar com um crime para depois falar de dignidade? Como eu poderei falar de honradez se eu estarei concordando com um jovem que vendeu a dignidade? Volta, Criton, e dizem aos meus discípulos que eu não fugirei. Mas mestre, amanhã irão matar-te. A mim? Já esqueceste que eu sou imortal? Ninguém me pode matar, Criton. No dia seguinte, ele estava sentado no pátio da prisão, e o soldado veio com uma taça de alabastro com o veneno cicuta para matar 10 cavalos. Quando o soldado lhe deu a taça, tremeu ante aquele homem nobre e disse-lhe: mestre, não há pressa, tu ainda tens 1 hora. E Sócrates respondeu: 1 hora? 1 hora é pouco para quem tem toda a eternidade. E bebeu a cicuta. Quando o veneno começou a atuar no seu sistema nervoso central, Criton saiu correndo, afastou-se da guarda, segurou as pernas de Sócrates e gritou: mestre, aonde queres que te sepultemos? Sócrates fez um grande esforço, voltou e disse: o corpo, joga-o em qualquer lugar. Sócrates não está mais dentro dele. Criton, eu quero pedir-te uma coisa. Paga um galo a Asclépios. Asclépios era o deus grego da medicina, que eu prometi, e morreu. Mas ele entrou na história 2400 anos depois. Ei-lo aqui. Se eu vos perguntar qual é o nome do juiz que o condenou, ninguém sabe. Quais eram os nomes dos 70 tiranos? Eu duvido que alguém aqui saiba 2 nomes dos 70. Ninguém sabe, porque a história não registrou. Mas Sócrates
A história guardou como exemplo do homem eminentemente feliz. 300 anos depois dele, veio o poeta Galileu dizer: a felicidade não é deste mundo, porque o meu reino não é deste mundo. Este é um mundo de ilusões, é um mundo transitório. Eu me recordo, por exemplo, que quando eu era jovem, tinha 10 anos, eu olhava um homem de 25 e dizia: meu Deus, como ele é velho, eu nunca chegarei nessa idade. E de repente, eu estava com 25 anos, eu tive um choque, olhei o de 40 e disse: ah, mas aquele já é um velhote, 40 anos, eu vou morrer jovem. E de repente, eu estava com 40 anos, olhei o de 50 e eu disse: olha, aquele homem tem meio século, meu Deus, é uma vida longa. E certo dia eu estava barbeando-me, era dia de meu aniversário, e eu disse: meu Deus, completei 50 anos. Tive um choque, fui apanhar a certidão de nascimento para ver se era mesmo, porque passou tão rápido. Mas aí eu olhei o de 70 e disse: não, 70 anos eu não alcançarei. Imagine aquele velho arrastando os pés, recurvado. Certo dia eu estava meditando e me lembrei que tinha 75 anos, agora 79. Eu disse: meu Deus, eu olho agora para um de 90 e digo: olá, boy, eu vou chegar aí, porque passou tão rápido. Eu olho para trás e encontro amigos que me dizem: Divaldo, nós somos amigos há 50 anos. Eu digo: Ave Maria, não me diga isto, que barbaridade. Não, há 52. Eu digo: deve ser erro do calendário, porque nós não nos damos conta depois que passou. Até passar demora, mas depois que passa, é o poema de Gonçalves Dias. Ai, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então a vida na terra é transitória. E se nós olharmos o Eclesiastes, um do livro da Bíblia, lá está exarado: a felicidade não é deste mundo. Veio mais tarde o Espiritismo para ressuscitar a doutrina de Jesus e estabeleceu que a felicidade não é deste mundo, mas começa neste mundo, quando nós nos dispomos a amar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, apoiou-se na palavra de Jesus, que repete a palavra de Sócrates, porque o Evangelho de Jesus é similar em grande parte ao pensamento socrático platônico. E Jesus pregava o reino dos céus sem abandono pelo reino da terra. Nós deveríamos ter nossos sonhos, nossas ambições, nossas aspirações religiosas ou políticas, sociais ou científicas, artísticas ou de pensamento, mas temos como meta a nossa imortalidade. Isto porque uma vida física é muito breve e nós somos viajantes da eternidade. Então o Espiritismo vem dizer: a felicidade é possível quando se ama, porque quando se ama se constrói o bem, quando se ama se semeia a esperança, quando se ama o mal dos maus não consegue fazer mal, porque através das reencarnações nós lapidamos a essência divina que está dentro de nós e desabrocha o Deus cósmico do qual nos originamos. À medida que nascemos e renascemos, vamos aprimorando de uma vez as virtudes, de outra vez o conhecimento, e com as duas asas, o conhecimento e a sabedoria do amor, nós atingimos a plenitude. Então a felicidade é muito fácil. A maioria das pessoas lamenta não ser feliz, mas é que pensa que aquele que está sorrindo é feliz.
Eu ouço muita gente. Um amigo meu que tem hábito de estatística, fazendo um cálculo, asseverou-me que eu já devo ter ouvido mais de 2 milhões de pessoas, uma a uma, porque 5 vezes por semana em Salvador eu atendo a um imenso número de clientes, almas queridas que vão pedir uma palavra gentil, que vão na busca de um conforto nas viagens. Porém, um dos momentos grandes da minha vida na aprendizagem foi quando eu estava, depois de uma conferência em Los Angeles, quando alguém me disse: está vendo aquele homem de óculos escuros e cabelos longos? Eu olhei discretamente e disse: pois não, eu notei que estava olhando muito para mim. É o ator cinematográfico fulano de tal. Era uma personalidade de Hollywood, um homem que cobra 15 milhões de dólares para fazer um filme. Cobrava há 8 anos. Eu fiquei surpreso. E a minha amiga me disse: eu convidei-o, porque nós somos muito amigos. Para evitar tumulto, ele colocou uma peruca longa e está ali disfarçado, porque ele é muito infeliz. Eu disse: mas como? Um dos homens mais sexys da terra, todo mundo quase apaixonado por ele, casado, a sua casa custou 5 milhões de dólares no bairro elegante de Bel Air. Ele tem uma fortuna incalculável. E ela me disse: ah, Divaldo, e ele chora quando está conversando comigo. Então eu pedi que ele viesse ouvi-lo. Eu vou apresentar-lhe sem dizer o nome, está bem? Daí a pouco eu estava diante de um dos astros mais cobiçados naquela época. Quando eu toquei a mão, estava fria, trêmula, parecia uma criança tímida diante de mim. Através do intérprete, porque eu não falo inglês, ele me disse: eu gostaria de convidar o senhor para ir à minha casa. Eu então disse: penso que não convém, porque se os repórteres descobrem, vão dizer que o senhor está consultando feiticeiros, está consultando médiuns. Então eu irei com uma condição, de o senhor não dizer a ninguém. Eu irei apenas para atender o senhor e a sua família, muito discretamente. Ele disse: é exatamente como eu desejo. Saiu, foi numa limusine de vidros fumê, para ninguém saber, e 2 dias depois eu fui ao seu palácio. Uma casa hollywoodiana, o excesso de conforto. Ele havia dispensado os empregados, e então agora, sem óculos, sem peruca, era realmente um Adonis. Parecia um deus grego. Os músculos, o corpo, os olhos brilhantes, jovem, sonhador e triste. Ele me disse: eu troco de mulheres como troco de roupas, porque eu posso comprar o que eu quero. Eu tenho um avião a jato, viajo para onde quero, mas eu sofro de uma grande solidão. Casei-me, agora tenho 2 filhos. Os meus filhos preenchem-me de alguma forma o vazio existencial, mas eu não creio que me amem, nem que a minha mulher me ame. Aqui em Hollywood, ninguém ama ninguém. Casa-se um com o outro para poder usar a fama. É bem provável que neste momento minha mulher esteja pensando no divórcio e me leve 100 milhões de dólares. É provável que meu filho esteja sendo orientado por algum advogado desonesto para que eu lhe dê parte da minha fortuna, e vai criar um problema. Então eu não tenho amigos. Eu digo: tem sim, Senhor. O senhor tem um amigo que não necessita do Senhor, mas de quem o senhor necessita muito e não tem procurado. Ele perguntou-me: quem é? Eu disse: é Jesus. Ah, mas ele é amigo de todos. E seu também. É muito melhor ter um amigo geral do que um amigo especial, porque o amigo especial tem também paixões, e o amigo geral zela pelo nosso êxito. Nesse momento chegou a esposa, também estrela de Hollywood, belíssima, não da novela, mais belíssima ainda. Então ela chegou, apertou a minha mão e me perguntou, fútil e vazia: ah, é o senhor que tem o dom da adivinhação? Eu disse: não, senhora,
eu tenho o dom da compreensão dos sofrimentos humanos. Sentamos-nos, eu levava o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês e pedi que ele abrisse uma página. Ele abriu-a e saiu a lição da caridade. A caridade moral, que é mais importante do que a caridade material. Ali estava eu numa casa de 5 milhões de dólares, com objetos que valiam mais de 10 milhões de dólares, sem o menor interesse pelas coisas dele, mas preocupado com a alma que ele é, levando a caridade moral. Falamos, lemos, apliquei-lhe passas, e quando lhe aplicava a bioenergia, ele chorava copiosamente. Quando terminei, ele segurou as minhas mãos com as suas mãos frias e me disse: experimentei algo que nunca fruí, uma sensação de Deus dentro de mim. O senhor voltará um dia? Eu disse: não, o senhor não vai ficar dependente de mim. O Espiritismo não cria dependências. Você vai falar diretamente com aquele que é a causa de tudo, Deus nosso Pai. Eu vou lhe ensinar o caminho, eu vou lhe dar o mapa do tesouro, mas o senhor vai buscar o tesouro com os próprios pés. Conversamos, entreguei-lhe o livro dos Espíritos, ofereci-lhe o Evangelho. Voltei sim, mais 2 vezes, porque estava lá. Ele pediu, fomos. Ele abriu o coração à doutrina espírita, e agora ele olha a mulher com outros olhos. Já não tem a preocupação de ela divorciar-se ou não. Ele disse que importante não é o que os outros fazem, é o que nós fazemos, que ele a amasse. Aquela com que ele compartia o leito, com que ele repartia suas confidências, que era mãe dos seus filhos, valia mais do que todas as coisas que ele vai deixar. O verdadeiro tesouro é aquele que nós levamos conosco, que não pesa, que o ladrão não rouba, que a traça não rói e a ferrugem não come. É a paz de coração. Então hoje, esse homem que tem o mundo aos pés ainda fez uma película há 2 anos que foi um sucesso. Encontrou a plenitude, porque ele descobriu que a vida não é a matéria, como dizia Platão e Sócrates, é o ser, como diz Allan Kardec, é o espírito que somos, porque as coisas preenchem-nos de conforto, de comodidade, mas nunca atendem um momento de angústia. Mais chiado do que melodia, e não podendo ter uma eletrola, Nilson, meu velho amigo, construiu um móvel lindo para um rádio desse tamanho, um rádio Philips, e o toca-disco Garra, que era inglês. Então, nas minhas horas de meditação, eu ficava na minha saleta, olhando a história dos deuses nipônicos e ouvindo música clássica. Era o reino dos céus, até um dia, quando eu tive um grande drama moral, experimentei uma dor indescritível, e naquela hora eu corri para o meu recanto seguro, apaguei a luz, coloquei o disco a tocar e perguntei-me qual que eu vou ouvir. Eu vou ouvir Madame Butterfly, porque é um disco de sofrimento. Coloquei, mas no momento em que ela chega à área, um bel dia vedremo, e a sua dor na expectativa do homem amado chegar, eu comecei a chorar. Digo, não é isso que eu quero. Aí eu tirei e coloquei Chopin, e quando estava escutando a música dolente de Chopin, as lágrimas me vieram. Digo, mas não é isso. Então eu coloquei Wagner, a cavalgada das Valquírias, aquela ansiedade de Wagner, na busca do impossível. Eu então desliguei, olhei todas as figuras. O que eu precisava
não estava ali. Eu precisava de um amigo, de uma palavra, de alguém que sorrisse e dissesse apenas: não dê importância, bom ânimo, como é pouco e é muito. No dia seguinte, eu dei todos os meus discos, com uma pena terrível. Dei todas as figuras, mas não dei por dar. Aquelas que eu gostava mais, eu dei a quem eu gostava mais. E dizia: olhe, é muito cara, ela me custou o perispírito, olha lá, e tal. Libertei-me, porque há momentos na vida de solidão que só Jesus preenche. Então, ao invés de correr para coisas, eu viajei para dentro, fiz uma oração e disse como Maria Santíssima no dia da Anunciação: que se faça em mim segundo a tua vontade. Nunca mais eu tive vazio existencial. Algo me preencheu de paz, porque uma voz muito dúlcida da mentora espiritual disse-me: melhor ser vítima do que algoz, melhor ser acusado do que acusador, bem-aventurado aquele que é caluniado e pobre do caluniador. Passaram-se 40 anos em um silêncio férreo. Então tudo veio às claras, sem nenhuma intervenção minha. Nunca me queixei, nunca reclamei, nunca acusei, porque o Espiritismo me disse que tudo nos acontece é para o nosso bem, mesmo o aparente mal é para o nosso bem. Então essa doutrina maravilhosa veio dizer-nos que a felicidade está em ser e não em ter, porque o que nós temos nós perdemos, roubam, desorganiza-se, desaparece, mas o que nós somos interiormente é para sempre. Então nós vivemos uma hora muito grave do arquipélago social, a violência urbana, a violência doméstica, a violência internacional pela política, os desaires morais de algumas personalidades, a toxicomania, a agressividade, o alcoolismo, a insensatez tomam conta da terra, e nós perguntamos: aonde está o mundo feliz? Aqui dentro desta sala. Quase 3.000 pessoas que numa tarde chuvosa e friorenta reunimos-nos para pedir a Deus que nos conceda suas bênçãos. Paremos essa correria louca na busca de coisa nenhuma para enchermos o vazio interior. E como é que nós faremos? Quando descobrirmos a excelência do verbo amar, quando tivermos a coragem de fazer como Luba Cherkak. É verdade que já não existem os campos de concentração nazistas, porque em Guantánamo e em várias cidades do continente europeu há campos de concentração. Nas selvas da Amazônia colombiana, em todo lugar do mundo, a violência irrompe e há impiedade. Mas que nós saibamos desalgemarmos-nos, arrebentar as correntes que nos atam ao sofrimento e passemos a amar mais a quem nós já amamos, ao marido, à mulher, que hoje chegando em casa digamos: meu bem, como você é importante em minha vida. Nós temos algumas briguinhas, mas como é bom amar você. Eu contava ontem em Caxias do Sul uma bela história que eu li de um casal que depois de 20 anos, o marido era um tanto impertinente, a mulher muito resignada, desde quando ela se casou, que ela disse: eu trago comigo esta caixa, é a caixa dos meus segredos, e peço a você, meu bem, que nunca abra esta caixa minha. E ele respeitou. 20 anos. O homem não é curioso, porque a curiosidade é com mulher. O homem é doente, ele finge que não tem curiosidade, porque ele sabe que a mulher lhe conta todas as fofocas, e então ele fica diferente. Mas ela viajou e ele disse: não aguento mais. Aí abriu a caixa, e quando abriu a caixa, o segredo eram 3
3 ovos e 3.000 reais dentro da caixa. Então, essa mulher é louca. Há 20 anos que ela guarda isto. Quando ela voltou da viagem, mais por curiosidade do que por honestidade, ele disse: meu bem, eu vou lhe confessar, eu abri a sua caixa. Não devia, mas eu abri. Bom, então não há problema. Agora, meu bem, por que tem lá 3 ovos? Ela disse: bem, é o seguinte, é que toda vez que você é grosseiro comigo, eu coloco um ovo dentro da caixa. Não diga, nestes 20 anos, eu só fui grosseiro 3 vezes. Ela sorriu. E aqueles 3.000 reais, meu bem, o que são? Ela disse: toda vez que os ovos fazem uma dúzia, eu vendo e coloco outros. Mesmo que em nossa caixa haja somente um ovo e 5.000 reais, digamos ao companheiro: como é bom viver com você. Digamos à mulher: ah, querida, desde que eu a conheci a minha vida mudou. Que nos digamos mais: eu te amo. Já notaram há quanto tempo o casal não diz um ao outro: eu te amo? Se nós dissemos, a mulher é mais sensível, e ela diz: meu bem, você nunca mais, mas você sabe que eu lhe amo. Não sei não, já me esqueci. Disse há tanto tempo que eu me esqueci. Está na hora de aquecer o coração, de apertar a mão, de ter essa onda de ternura, de ter a felicidade de ter um lar. Então a felicidade é simples. O Espiritismo diz-nos que a alma imortal, que nós já vivemos antes, que nós viveremos depois, e que a nossa felicidade do futuro vai depender dos nossos atos do presente. Então, queridas amigas, queridos amigos, irmãs queridas e queridos irmãos, demos-nos as mãos em espírito, e ao invés de nos entregarmos à queixa, à reclamação, ao tédio, digamos: meu Deus, como